Tarde na Praça São Salvador. Venha celebrar este momento especial com a gente. Terceira edição do Adora Campos. Você não pode perder. Prefeitura de Campos, uma nova história. Oito h 44, já estamos de volta com o Folha no Ar, reta final do programa de hoje, com o oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e também Vacina Plínio Bacelar. Hoje estamos conversando com o secretário de Administração e Recursos Humanos de Campos, Vainer Teixeira, e já falamos sobre a reestruturação dos servidores públicos municipais, concursos e esses assuntos também pertinentes aí ao salário dos servidores, essa coisa toda. Falamos sobre pacificação com os bacelar e os secretários que são, ou que pretendem se candidatar, conforme a gente respeita a lei. E agora, por fim, vou pedir o Aloysio nessa pauta aqui para abrir esse bloco já, por gentileza, falando dessa projeção aí a prefeito de Campos. Aloysio. A gente tem 3 pesquisas, eu pude ler todas na íntegra, né? Porque a gente teve até mais pesquisas, mas eu só tive acesso à fatia, e eu me recuso, por motivo ético. Porque uma pesquisa pode dar você para vereador muito mal, mas uma fatia está bem, e vice-versa, né? Falando caso aleatório, né? Então você tem que ter a íntegra da pesquisa. E as pesquisas às quais eu tive acesso foram a GPP de março, a Iguape de julho, que só tive acesso em agosto, na íntegra, e a Prefab, que é mais recente, né? Do final de agosto, que há que se destacar, para ser ético, ela tem diferenças muito acentuadas do censo 2010. Sobretudo em 0 a 2 salários mínimos e evangélico, onde essas fatias são aumentadas em tese, é o eleitor mais garotista, histórico, não só de Vladimir, historicamente, né? Então, ela, em tese, ela tem motivos de questionamento mesmo, né, a Prefab. Mas todas dão um quadro, assim, o quadro geral, ele não difere muito.
o que aponta para a homogeneidade do retrato. Né? Um retrato homogêneo. Se não há muita diferença entre 3 pesquisas, 3 métodos diferentes, é porque o quadro é muito homogêneo. Vou falar primeiro de avaliação de governo. GPP, aí a diferença de metodologia, né? Deu 55,5% de ótimo e bom, 34,8% de regular, e esse regular é considerado neutro, né? Aí é metodologia, né? 8,8% de ruim e péssimo, 0,9% não sabe, não opinou. A Iguape, já com metodologia diferente, 12,6% de ótimo, 38,5% de bom. Eles dividem, como alguns institutos fazem, o regular positivo e regular negativo. Aí é questão de metodologia. Tem institutos nacionais que fazem a mesma coisa, um adota uma maneira, o outra. Não é nenhuma melhor ou pior, são diferentes. 23,6% de regular positivo, 9,7% de regular negativo, 6,2% de ruim e 6,1% de péssimo. Então, aprovação 74,7% e aprovação 22%. E a Prefab deu a prova, né? Só perguntou isso, a prova eles estão, Vladimir? 77 sim, 12,8 não, 9,3 não sabe, 0,9 não respondeu. Isso se reflete, essa aprovação do governo, que você integra, né, na eleitoral, né, a intenção de voto a prefeito. Vamos pegar a estimulada, né? A GPP deu em março a Vladimir 50,4% de intenção de voto. Caio Viana estava em segundo com 18,1%, Marquinhos Bacelar 5,8%, Thiago Rangel 2,9%, candidato PT 2,6%, CVC Direita Campos 2,3%, não sabe nenhum 9,7%. A Iguape de julho. E há que se destacar que a Iguape de julho foi feita pelo grupo de Bacelar. Você dá Teflon a ela. Né? Dá Teflon a ela. Vladimir 55,4%, Caio 8,6%. Caio tem uma queda aqui de 10 pontos, significativa. Tem que olhar nesse período aí de março a julho para saber o que aconteceu. Marquinhos Bacelar 3,1%, Thiago Rangel 2,8%, Jefferson do PT, aí já é Jefferson, não é mais o candidato do PT, aleatório. 1,2%, Sérgio Mendes 0,5%, no Librão 4,3%, não sabe, não respondeu 24,1%. Prefab, com os questionamentos que eu já coloquei aqui, dos dentes que ela tem para o IBGE, que deve ser a base. Vladimir Garotinho, 66,8% de intenção de voto, estimulada. Caio Viana, 8,6%, mesma coisa da Iguape. Né? Marquinhos Bacelar, 1,6%, Thiago Rangel, 0,8%, CVC Direita Campos, 0,7%, Jefferson do PT, 0,2%, Branco Nulo, 10%, não sabe indeciso, 10,3%, não respondeu 1%. Moral da história. O resumo da ópera. Em todos esses cenários, Vladimir se reelegeria em turno único, repetindo o que a mãe conseguiu em 2012. Como é que você vê esses números e com que expectativa você trabalha? Bom, eu não sou um estatístico, mas eu tenho uma percepção. Vladimir sempre foi muito carismático, né? Eu conheci Vladimir já há bastante tempo, sempre teve muito carisma. E aí eu vejo que com o tempo de gestão foi se associando a esse carisma a capacidade de gestão e a capacidade de presença. Acho que uma questão muito importante, então o gestor ele vai captar obras, ele vai captar recursos, mas ele também precisa estar na rua com a capacidade de escuta, porque essas obras, essa expectativa, a população, ela participa. Agora, tão importante quanto essa fase primária é depois acompanhar. Então, o nosso prefeito, ele é uma pessoa extremamente ligada à população, ele é presente nas ruas. Então, eu vejo que a aprovação tem a ver muito com o que ele está entregando, está acompanhando, a percepção que a população tem, né, de segurança dessa presença dele. Ora, naturalmente, ele faz isso porque também ele tem equipe, né? E a equipe cria as condições da gestão poder ser executada com ele na rua, né? Então, essa associação do carisma com o gestor,
com a presença, vão cada vez mais fortalecendo o que está se descortinando, que é a recondução. Eu vejo que este é o caminho que deve ser seguido, é a intensificação dessas entregas, é o que a população precisa, porque eleição a gente sabe que ela é ganha na urna. Não podemos efetivamente antecipar, porque não existe isso em lugar nenhum. Eu já perdi a eleição, sabe? Eu fui candidato a vereador também, eu fui candidato a diretor da faculdade, perdi por 2 votos, perdi na urna. Então, assim, o trabalho, a presença, esta questão de você suprir uma expectativa que vai levar. E, naturalmente, a equipe toda afinada, com esta presença dele, com este trabalho, com essas entregas que precisam ser feitas. Hoje eu vejo como um caminho natural e vejo, de certa forma, que nós que eu estou dizendo, o governo, conduzir no sentido de efetividade dessas entregas. E temos muita coisa para fazer ainda. E acho que a população está atenta, sabe, Luiz? Então, assim, eu percebo que a população ela vê o lado dela. Não vejo como possibilidade nenhuma de vitória eleitoral que não esteja conectada com a expectativa da população. E, nesse sentido, eu acho que as pesquisas vão confirmando essa linha. Acho que nós temos uma responsabilidade imensa, eu estou extremamente comprometido, porque eu entendo que gestão também precisa de tempo. Eu acho que você tem projetos que você precisa de ter uma certa estabilidade, um chão para dar segurança, para concluir esses projetos, e estou extremamente comprometido com a reeleição do prefeito Vladimir. Você falou umas coisas aí, sem sombra de dúvida, a eleição é na urna. Mas vou dizer uma coisa a você, eu também comecei em 89 em cobrindo política, então começamos juntos, eu era um pouco mais novo que você. Eu sou, quer dizer, isso não muda, né? Eu tinha 17. E uma coisa, a gente também há muito tempo não se pode dizer se estou mentindo ou não. Eu nunca vi, pode até ser que um dia veja, mas eu nunca vi, nessas eleições todas que eu acompanhei, em todas as esferas, aqui nos Estados Unidos, um candidato que, atrás nas pesquisas, fala eleição na urna, que ele tenha ganhado a eleição. Isso eu não conheço. Esse cara sempre perde. Essa coisa de eleição na urna, quando o cara usa como argumento para dizer que ele tá atrás, mas que ele vai virar, esse cara sempre perde. Eu nunca vi vencer. Pode ser que um dia eu ainda veja. E eu acho que provou isso de maneira sofismável foi a eleição presidencial passada, né? Perfeito. Onde foram questionados, até pelo Congresso Nacional, a menção de criminalizar a pesquisa. E elas se confirmaram nas urnas. Lula realmente não ganhou no primeiro turno 1,6 pontos e ele ganha no segundo turno por 1,5. Isso tudo as pesquisas apontaram. Enfim, mas a gente estava entrevistando, eu e o Nogueira, um estatístico, né, o Eduardo Shimoda, que trabalha com vocês, trabalhou no governo Rafael, trabalha no governo Vladimir, foi fundamental no controle, com estatística, no controle da Covid. Acho que é um credor de campo nesse sentido, salvou vidas humanas. E ele analisou como estatístico, né? E eu concordo um pouco com a visão dele. E quem faz análise de pesquisa também, porque o que mais impressiona logicamente, que um ano para a eleição tudo pode acontecer, como diria Marco Maciel, tudo pode acontecer, inclusive nada. Né? Mas tudo pode acontecer, um ano, pouco mais de um ano, seja outubro. Mas o que mais impressiona em termos estatísticos não é a intenção de voto, nem a variação do governo, é a rejeição. É natural, qualquer lugar do mundo, quem está no poder sofre o desgaste de estar no poder. Isso ocorre em qualquer lugar do mundo. A rejeição. A GPP não fez assim, quem você não votaria? A pergunta é imagem positiva ou imagem negativa. Caio lidera a imagem negativa, Caio líder nessa estatística negativa, né?
Com 24,3%, Vladimir vem em segundo com 18,4%, Marquinhos 17,7%, Thiago Rangel 11,3%, se vai ser direita campo 7%. Aí rejeição, pergunta quem você nunca votaria. A pergunta é específica, né? Que não é o caso da GPP. Caio de novo lidera com 22,2%, Thiago Rangel em segundo com 12,3%, Vladimir com 12,1%, Sérgio Mendes 10%, Marquinhos Bacelar 8%, Jefferson do IFE 5,4%, Carla Machado, que não pode ser candidata, pacificado no Supremo, 4,4%, por ter sido 2 vezes município limítrofe, né? Não é nada contra a Carla, é só uma constatação de juízo do Supremo. CVC Direita Campos 1,7% de rejeição, Marquinhos Bacelar 1,4% na rejeição. E a Prefab, que mediu a rejeição, Caio lidera com 19%, Thiago Rangel 9%, Marquinhos Bacelar 8,4%, Vladimir 6,3%, Jefferson do IFE 2,5%, CVC 1,3%, não rejeita ninguém 16,4%, não sabe, desceu 34%, não respondeu 2,9%. Vamos pegar a rejeição mais alta de Vladimir aqui. Né? Quer dizer, 6,3%, 12,1%, 18,4%. Vamos 18,4%. 18,4%, botar a margem de 2 para cima, vamos botar 22%. Vamos botar 4 para cima. Em 22, isso quer dizer que o teto dele é de 78. Isso é o mais impressionante, assim, o quanto ele pode crescer. E o fato dele não liderar a rejeição em nenhum desses levantamentos. Porque temos que lembrar, uma eleição, se tiver 2 turnos, uma eleição, o primeiro turno é piso, o segundo é teto. É o quanto você pode crescer de um turno para o outro, que foi o que deu a eleição a Lula, por exemplo. O teto do Bolsonaro sempre foi muito... Foi o que... mas o de Bolsonaro foi eleição de rejeição. Vou dar outro exemplo. Eduardo Paes do pessoal, que era do pessoal, agora PSB. Era deputado, gente. Lembra aí? Deputado. Você que é bom aí. Aqui de São Fidélis. O Dante da esquerda, como é que é o nome? Marcelo Freixo. Eu sempre falei, Marcelo Freixo é o Bolsonaro de esquerda. Ele tem um piso alto, mas um teto muito baixo. Como é que você vê essa questão do teto? Um teto tão alto para um candidato que está no poder? Volto a te dizer, eu acho que tem muito a ver com presença. Como, efetivamente, quem tem o teto de rejeição alto. Né? A presença, ela contribui. Eu associaria também essa questão do trabalho e das entregas. Então, eu não tenho dúvida, por exemplo, da obstinação, e é difícil acompanhar o prefeito. Eu com minhas 12 horas de trabalho, que são efetivas, eu estou te dizendo assim, essa coisa de estar na rua, a estrutura para você aguentar isso, não estou falando só do físico, estou falando do emocional. Então, o prefeito está muito consciente do papel e da importância da gestão dele neste momento. E está totalmente comprometido com isso. Acredito que todo esse esforço pessoal dele, né, e comprometimento de ser uma presença nas ruas, de ser verdadeiro no compromisso de trabalho dele, porque ele trabalha muito e faz a sua equipe trabalhar, não é fácil acompanhá-lo. Isso quebra essa questão que você está dizendo da naturalidade da rejeição para alguém que está no poder. Né? É uma impressão que eu tenho, e é uma impressão que vale para ele que está no poder e para quem está se colocando e que efetivamente não está no poder executivo, né? na correlação feita aqui. Né? Então, hoje, assim, e não vejo chance disso diminuir. Eu acho que o prefeito vai aproveitar até o último momento o que ele tiver de chance de crescer, né, para obter esse resultado. Né? Por quê? Porque tem muita coisa para ser feita. Ele sabe disso, precisa ser feito, a população precisa, né, e vai haver uma coincidência, né, de todos esses esforços iniciados lá no início de 2021. Aliás, no início de 2021 não, no mandato dele como deputado federal.
Porque muita coisa está saindo. Retomada das obras do prédio da UF, né? São coisas que Ele isso liderou hoje... aquilo. O próprio Chico Nângelo admite isso, que ele liderou aquele movimento. E é verdade. Talira e Sargento Gurgel, assinando a mesma emenda. Então, no fundo, tudo Talira e está Petróleo. conectado num planejamento pessoal dele, ele se preparou para isso, e acho importante, falta te dizer, né, falo um pouco como suspeito, né, não só pela minha relação próxima, mas é uma percepção que eu tenho como, às vezes falar em verdade é muito forte, né, mas como algo mais próximo da realidade, né, e vejo assim que a população precisava muito disso. Né? Esse governo ele veio para realmente restabelecer alguns caminhos que são fundamentais na esperança mesmo, né? Então acho que tá distante, tem muita coisa para ser feito, mas existe um compromisso com as realizações. Gestão é execução, gestão é resultado. Se não tiver resultado, né? E é isso que eu acho que a população cada vez está cobrando mais, sabe, Luiz? Então eu vejo que as pesquisas refletem uma intenção da população e essa intenção é sustentada no que ela está tendo como percepção de entregas. E o compromisso do prefeito de que essas entregas sejam feitas, sejam no tempo, porque também não adianta ficar só no planejamento. Não é? Só na preliminar. Só na preliminar não adianta, Luiz. Não é? Então, assim, a visão um pouco curta minha tem a ver com isso. Eu sempre, às vezes, as pessoas não acreditam. Eu, por exemplo, como secretário de administração, tenho uma pasta difícil, as pessoas pensam que falo com o prefeito todos os dias. Não há chance disso acontecer. Não é? Porque o prefeito ele divide bem o tempo dele, né? Confia, ele delega, mas a rua ele não delega a ninguém. Ele pessoalmente cuida disso. Ele é o primeiro ouvidor da Prefeitura de Campos. Nós temos ouvidores, mas ele é o primeiro. E eu vou te dizer, um pedido individual, o prefeito prontamente ele procura o secretário. Ele cobra muito. Né? Então acho que essa dedicação efetiva dele é o que sinaliza estas pesquisas. Né? São 9h04, eu vou fazer uma última pergunta, eu só vou fazer algumas observações antes da última pergunta. Vou citar exemplo prático, é melhor exemplo do que teoria. A Diocese me mandou aquele encontro que promove no ano de véspera da eleição, estou falando até porque você vem do catolicismo. Eu imediatamente peguei e gerei demanda para todos que eles se basearam nas matérias da Folha que eu venho fazendo, os prefeitáveis. E aí gerei demanda para todos. Ato contínuo, todo mundo. Quem foi o primeiro a me responder? Vladimir. Vou citar outro exemplo agora, casual. Eu estava no FDP, eu participei da mesa, muito orgulho, mesa em homenagem ao professor Elinho, né, Elinho Coelho, saudosa memória. E fui depois de um show, uma sambista que eu nem conhecia, uma menina nova, que faz muito sucesso. Você sabe quem é, Sérgio? Acho que é Karine. No meio do show, Vladimir chega com Tassiana, com um drone em cima, filmando tudo, para depois aproveitar em rede social. O drone ia seguindo ele. E dava umas gerais assim, mas ia seguindo ele. E depois explora isso em rede social, né? Explora que ele opera muito bem essa coisa da rede social. Aí, o secretário de comunicação aqui, que não precisa de ajuda de ninguém, é uma coisa dele mesmo, particular, né? Porque, vamos comparar também algumas coisas. A situação da guerra da Ucrânia, que levou o preço do barril do petróleo, né? A realidade tinha sido muito ruim nos anos anteriores, a gente ficou pé zerada, coisa que nunca tinha acontecido. A questão do governo estadual, das parcerias, sobretudo nas obras, que as pesquisas apontam que a grande marca do governo é a obra e não seriam feitas sem o governo do Estado. Mas essa coisa, a comparação com o Rafael, porque Rafael é inegável, foi um brilhante na campanha de 2016, brilhante.
E foi muito comunicativo e tal, e se isolou no SESEC. Então foi um governo, de determinado ponto, um governo de pause. O governo de Vladimir é um governo de play. Ele está o tempo inteiro nas redes sociais e opera isso muito bem. É uma constatação. Eu que estou falando, constatação minha de testemunhos que eu estou dando. Agora, a pergunta você aposta em vitória no primeiro turno, a reeleição? Com base nas pesquisas? Eu quero voltar na sua colocação anterior, porque na verdade assim, você não consegue mostrar o que você não faz. Né? Então, nesse sentido, é importante ressaltar, o prefeito comunica bem, ele só comunica bem porque ele está fazendo. Né? Então, porque também não adianta uma comunicação vazia, porque a população não aceita mais isso. Né? Eu digo assim, se a universidade, se a escola não fizer nada por uma pessoa, ela torna a pessoa mais sociável, ela torna a pessoa mais crítica, ela torna a pessoa para a convivência, para o outro. E é o que, de certa forma, Campos vem vivenciando. Né? A população será cada vez mais bem informada, e porque é mais informada, é mais exigente e cobra mais. Né? Então, o prefeito está comunicando, ele está fazendo, e a população está vendo e enxergando nisso coerência. Acho sim que a gente tem chance, mas precisa continuar no ritmo, aquilo que ele fala sempre. Bora trabalhar. Isso não pode ser feito da boca para fora. Isso tem que ser expresso num compromisso visível. E compromisso visível em gestão, para mim, hoje, na cidade de Campos, é entrega. A população quer obra, a população quer assistência, quer educação melhor, quer a saúde funcionando. Né? É isso que está em jogo. Né? E isso nós precisamos nos manter vigilantes e nós, secretários, nós, agentes públicos, compromissados com ele nessa vontade que ele tem. Então, aí sim, acho que é possível. Mas o tempo dirá, nós temos um tempo para isso. Né? Mas eu também confio nas pesquisas. Né? O que você colocou aqui, eu acho que é importante que se reforce. Não houve caso para trás, uma pesquisa tão evidente não fosse a expressa depois em forma de vitória. Mas eu prefiro ser um pouco mais cauteloso, né? Reafirmar que vitória é com voto dentro da urna, e para ter o voto dentro da urna precisa continuar trabalhando. No caso para trás, só houve uma coisa parecida, mas aí tem um fato atípico, que até a própria consulta de Brizola também, de 82, que ali houve manipulação de dados, né? Não, teve aqui em Campos, que eu cito, foi Rosinha. Mas aí teve o caso do Arnaldo, que não teve seu nome confirmado. Mas mesmo com aqueles votos de Arnaldo, se tiver, lógico que a gente não sabe o quanto a propaganda da inelegibilidade prejudicou a campanha dele. Sim. Mas com os votos que, de fato, como disse o Wagner, ele teve na urna, mesmo descontado aqueles votos, o Rosinha ganharia no primeiro turno. Ah, sim. Porque só teve Marcou competitivo, foi muito bem na pedra. 60 e pouco mil votos. 66 mil votos. Foi muito bem na pedra. Aquela eleição, Murilo estava na campanha de Marcou. O sujeito tem de achar que o mundo é ele. E o mundo é a sua bolha. O candidato. Não, o ser humano. O ser humano. Ah, sim. Ah, sim, então, claro. Foi muito abraçado pela classe média da 98. Então, você conversava com o cara da classe média da 98, conversava com a periferia. Bom, o Marcou vai ganhar. Aí o Murilo foi fazer pesquisa. No início da Pro 4, Rosinha primeiro turno. Quando ele chegou para falar isso, quase bateram nele no comitê de Marcou. Imagina a reação de Marcou. E se confirmou, quer dizer. Não é questão de gostar, concordar, é questão de... Sim. E nesse sentido, há uma questão, né, que remonta, eu sei que há sempre uma crítica à questão da inclusão, uma questão, né, do uso dessas políticas e tudo mais, mas há também um compromisso verdadeiro de fazer a inclusão dos que mais precisam, que estão nas periferias. Né? Eu acho que a nossa história recente, ela reflete um pouco isso. Né? Então há muito ainda que incluir, né, dentro da nossa cidade, né, e acho que o prefeito tem esse compromisso verdadeiro,
né? Você veja algumas, porque mesmo com o Estado, que você falou ainda há pouco, tem que ter competência e habilidade política para fazer isso. Para costurar. Para costurar, não, o dinheiro não vem. Tem que ter perseverança para fazer o dinheiro vir, né? Então, assim, eu acho que é importante a gente ter essa percepção. Ao longo desses 30 anos, você começou lá em 89. O Portinho foi fundamental também, tem sido fundamental. Exatamente. Então, assim, essa movimentação pressupõe uma maturidade política para fazer avanços e recuos que eu acho que o prefeito está sabendo ter, né? Isso talvez seja a maior surpresa de toda essa história recente, né? Porque muitas vezes você faz associações, né, que filho de peixe, peixinho nem sempre, né? O que efetivamente acontece é a marca que vai sendo edificada com o seu trabalho, com sua presença, também com a sua história de compromissos, porque o que faz o link são os valores, né? Porque quando eu estou falando de política inclusiva, dessas grandes políticas macros, você pega, por exemplo, o bairro legal, isso é uma coisa muito importante, numa cidade que sempre, do ponto de vista geográfico também, ou está inclusiva ou não está inclusiva, você está entendendo? Então, você faz uma recuperação no campo, né, da geografia de assegurar direitos, né, de assegurar assistência. Então, eu acho que tudo isso está refletido nessas pesquisas. E acho que o prefeito ele entra bem numa área que nós, de certa forma, não temos um histórico, que é a pedra, né? Eu sou da pedra, e eu tenho essa percepção também. Nós estamos tendo uma presença muito... Posso comentar você com os dados da pesquisa? Desculpa, mas a GPP foi a única que fez por região. Ela não dividiu exatamente nas quatro zonas, mas algo próximo. Ela pegou a zona central, ela pegou quase toda a 98, mas pegou para cima ali, Penha, ela 7,5, né? Ela pegou um pouco de 7,5. Mas assim, é bem próximo do que é 98. E o Vladimir, nessa pesquisa de GPP de março, algo próximo a 98, ele estava com 15 pontos à frente de Caio em primeiro lugar. Ora, vou usar o número, esse é refutável. Caio ficou 15 pontos à frente de Vladimir no segundo turno de 2020. Se a pesquisa está correta, ele virou 30 pontos na pedra. E isso, nem Garotinho, nem Rosinha, por mais que tenham chegado ao governo do Estado, Garotinho quase disputou o segundo turno de presidência da República com Lula em 2002, isso, historicamente, os Garotinhos nunca conseguiram fazer em Campos. É algo inédito. Se tiver correta a pesquisa. Bom, como você falou, vamos esperar a urna. Na verdade, só para quem gosta de números, como eu, a Pedra tem 93.631 eleitores. Que é 98, 99, 100. Uniu, né? É a classe média, classe média, classe média alta, classe alta. Sim, né? sim. Fundamentalmente. Se deixar, nós vamos até meio-dia. Mas pode fechar seu raciocínio, por favor. Eu vejo, né, que a ignorância, o preconceito, ele tem limite diante do conhecimento. Então, quando você se dedica a conhecer, eu vejo aqui que vocês fazem esse trabalho meticuloso de buscar a informação, de buscar o fundamento da informação, porque isso é um conjunto, isso não é acidental. Não é? Então, acho que o governo ele está preocupado, né, com todas essas entregas na cidade toda, e a cidade toda envolve também a pedra, né? E envolve a percepção que as pessoas querem o melhor para a cidade, né? Que é isso que importa, né? E o melhor para a cidade é aquilo que faça ela oferecer condições melhores, né, que seja bom para todos. Então, acho que o governo tem essa preocupação verdadeira. Mas última análise, juro que é a última. A última, o que é? A saideira, não é? A expulsadeira. A expulsadeira. Assim, isso eu tô. Aí não. Que são dados estatísticos, né? Isso é uma questão de apreensão pessoal. Cada um tem a sua. Mas o maior feito político dele foi não ter, na minha opinião, até aqui, pode ser que mude. Não ter, passar da sensação que o eleitor ficou com Rosinha, que Rosinha ganhava a eleição, mas que governava era Garotinho. Ele conseguiu, de certa maneira, botar um teflon no governo dele sobre o pai.
que tem, historicamente, tem muita rejeição. Né? Tem muito voto, mas tem muita rejeição. E o temperamento dele. Porque é um camarada é jeitoso, é agregador. Ele evita o confronto. Né? Ao contrário do estilo do pai. Então, acho que essas duas distinções, eu acho que são responsáveis também, além das entregas, por óbvio, por esse desempenho na 98, a se confirmar, logicamente, aí sim, a pesquisa tem que se confirmar na urna, né? Vamos ver na urna, mas aparentemente eu acho que essas duas coisas também interferem, eu acho. Você não acha, não? Ó a bola dividida que eu estou te jogando. Na verdade, assim, cada um é cada um, né? Cada um vai descobrindo o seu potencial e dentro do seu potencial vai tentando usar as melhores ferramentas que tem. Eu não tenho dúvida que Garotinho, quando iniciou na rádio, grande comunicador, uma pessoa de uma competência inquestionável, né, um grande líder, uma pessoa preocupada com essas políticas inclusivas, uma grande contribuição que deu. Muito do que temos se deve à gestão de Garotinho. E uma pessoa também de temperamento forte, né, de assertividade. O filho não foge ao temperamento do pai. O filho tem um profundo comprometimento com essas causas que eu falei aqui anteriormente, né, de inclusão, de preferência, mas efetivamente o tempo é outro. Tem um pavio mais longo, né? Tem um paviozinho mais longo. Tem 2 metros de pavio a mais. Pois é, mas cada um é uma personalidade, né? Lógico. E cada um vai dar a sua contribuição. Agora, é inegável, né, que há uma correspondência no atual momento, né, dito pelas pesquisas e percebido por nós, né, eu tenho essa percepção, do Vladimir com a população. A população está satisfeita com o que foi posto até agora. O desafio é a gente continuar com esse ritmo, né, de trabalho, de atender essas necessidades da população. E acho que o prefeito está extremamente comprometido com isso. Não é para zoar, não, mas é sério, a comparação, a analogia é boa. É que eu ia falar de gordura, então, mas não. Se a eleição fosse uma Copa do Brasil, se a pesquisa fosse o placar, Vladimir estaria com saldo de gols positivo para queimar no segundo jogo. Não é o caso do Flamengo, não quero nada de Copa, nada disso, eu só estou citando. Vale, obrigado, amigo. Eu agradeço. Valeu. Né? O pessoal está aqui, você já esteve aqui em outros momentos, muita cobrança. A pesquisa a sua entrevista foi muito divulgada. Quem quis acompanhar, acompanhou. Quem não acompanhou, vai acompanhar agora. Na Zema, eu quero me referir ao nível dos comentários. Em termos de cobrança, existe gente querendo aposentar, que te admira muito. Mas dispensa de mineração, depois pede aposentadoria. A gente vai estar vendo esses comentários todos para tentar, depois, através da minha equipe, dar uma resposta individual. Não que não exista, tem muita cobrança sobre várias frentes, professores, essa coisa, que a gente não teve como falar. Se você me permite, Nogueira, muitos desses comentários com essas cobranças, eles foram já no segundo e terceiro bloco, onde a gente já tinha falado do assunto do servidor. Sim, eu estou falando que existe muito fato para ser... muita situação para ser resolvida, mas com relação aos comentários e em relação a outras entrevistas, igual a saúde. Já teve saúde aqui, secretário de saúde aqui, que passava o dia inteiro respondendo tanta cobrança. Hoje a coisa diminuiu. Não sei se é porque está no caminho certo, não sei se... não existe uma estatística nossa aqui disso. Depois você dá uma conferida lá para ver se é também um... Assumimos o compromisso aí de estar respondendo, principalmente esses pleitos individuais, que é muito importante, porque quando a gente fala do compromisso, da prioridade do coletivo, em hipótese nenhuma a gente pode segregar as necessidades individuais. Né? A gente vai para o atacado, mas tem que estar atento a essas questões. E não sei se você combinou com os russos. Se combinou também, né, pode ser. Mas o pessoal está falando que tem gente de Niterói ouvindo a gente, Elcio. Obrigado a todos aí. Vale, mais uma vez, obrigado, bom dia. Obrigado, Luiz, obrigado, Cláudio, e obrigado a todos que estão nos assistindo pelas redes e ouvindo aqui na rádio. Tá certo. Tem gente que não concorda também com você aqui sobre suas análises, enfim.
Mas está tudo aqui para você ouvir dentro, é claro, daquele campo do respeito e das regras. Aloysio também, bom dia, muito obrigado, estaremos de volta amanhã. Aí, qual parte dessa entrevista, naturalmente, vai estar no jornal? O primeiro bloco, né, a parte do servidor, essa parte vai estar... parte dela, porque uma entrevista de mais de 2 horas ocupa uma edição inteira de jornal, se for transcrever tudo. Sim. Mas parte delas, parte mais importante, que demandam certamente uma audiência, um interesse, a parte do servidor, elas vão estar expressas amanhã na coluna Ponto Final, né? E assim como também a entrevista ontem do secretário de Relações Federativas, do Ministério de André Siciliano, vai estar amanhã também, né? E a Divine vai estar no Ponto Final. Agradecer a Vine, eu acho que, de novo, dar uma satisfação às pessoas que mandaram perguntas. Eu vi várias delas, mas várias foram feitas já no segundo bloco em diante, onde tinha derivado para a política. Então a gente não tem como voltar ao tema, porque senão a gente não sai dele, né? Ainda que eu entenda, acho que todo mundo entende, que é realmente um tema mais candente de interesse, servidor. Agradecer a Vine, acho que foi uma entrevista muito elucidativa, sobretudo o primeiro bloco. Né? As projeções feitas aqui são com base em números, estatísticas de pesquisa, que tem, por óbvio, se confirmar nas urnas. Precisa um retrato do momento. Ninguém garante que o momento de hoje será o momento de amanhã, mas é o que parece ser até agora. E anunciar que amanhã a gente vai trazer uma advogada que milita no Tribunal Penal Internacional, Letícia Raertel, né? Advogada com especialização em direito internacional. Vamos falar um pouco sobre a guerra da Ucrânia, direitos humanos e patrimônio cultural, né? Uma coisa está fóssil de dinossauro da Alemanha que está querendo voltar para o Brasil, manto tupinambá que está na Holanda voltar para o Brasil, os frisos do Paternon original, não da Câmara Municipal de Campos, mas o Paternon original, que estão no British Museum para voltar para a Grécia. Então é um assunto diferente e interessante. É os olhos de uma jurista que trabalha nessa área, formada na USP, né? Enfim, é uma pessoa interessante para a gente ouvir amanhã. Bom, muito bom. Muito bom. Bom, então amanhã, 7 horas da manhã, todo esse compromisso aí. A gente não falou de transporte, não falou de revitalização do centro, pautas importantes dessa demanda, mas não dá. Aí até meio-dia. Ainda bem que o Cristiano está no Rio hoje. Mas claro que pode ouvir, né? Vamos embora. Vai ouvir, inclusive, essa parte sua aí. Tô vendo. Me ajuda aí, Cunha. Gente, a gente volta amanhã às 7 com o Folha no Ar, oferecimento de Coagro, Proteus Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Tá na hora?